Salve, salve, Ricardinho! Começando o primeiro programa de 2024, Trilili Podcast para você. Vou te fazer uma pergunta muito séria agora. Você tem mentor? Você é pastor? Você tem mentor espiritual? Tem. Eu também tenho, só que o meu não é espiritual, Não. O meu é outro mentor. É outro tipo de mentoria. Ricardo Borges, e aí? Como é que foi? Virada Foi do ano? muito bom com a família, revigorado, né? Sim. E um prazer estar de volta aqui, já com um mentor. Com mentor, Hoje exatamente. nós estamos muito bem, a gente está com um mentor. Então, estrategicamente, né? Na verdade, vamos assim, aproveitar, né? Falando desse rapaz aqui, que eu conheci há muito pouco tempo, você o conhece há muito mais tempo do que eu, Ricardo. José Gouveia, grande. Eu vou sumindo Vai aqui desse sumindo. jeito. Você faz um trabalho muito bacana. Primeiro, muito obrigado pela sua presença. E assim, é uma coisa muito diferente do que eu já vi, né, sobre algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Depois eu vou fazer um comentário maldoso daqui a pouco. Tá bom. O problema é teu, você que se vire, se você não gostar, você sai correndo, pula a janela. Mas enfim, obrigado por você estar aqui. E eu queria primeiro que você se apresentasse pra gente, para as pessoas saberem quem é você, né? Você tem esse jeitão assim, bem tranquilo, e quando a gente começa a conversar, a gente vai descobrindo um patrimônio de informações dentro de você, né? E eu queria que você falasse um pouco de você primeiro pra gente. A gente já sabe quem é você, mas o nosso público precisa conhecer todo esse, né, Ricardo? Segredo. Tudo isso que você tem a oferecer pra gente. Tá bom. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Nos dias atuais é importante participar desse mundo, né? Eu costumo dizer nas minhas apresentações que eu sou meio bicho do mato, né? Eu não abro mão da minha roça, né? Eu também não. E aí aquele cara que vem lá do mato, que vem do interior e que foi vencendo barreiras, né? Então a mentoria, esse conceito de mentor é realmente fazer. E tem algumas formações, experiências em multinacionais, e sempre gostei de, entre aspas, ter um plano B ou brincar, né? Uma hora fabricando uma coisa, outra hora construindo algo, até que resolvi levar a sério. Então, uns anos para cá, aquilo que era um plano B, como diz o pessoal da NASA, né? Não existe plano B, o plano A tem que dar certo. E aí a gente entrou nesse mundo de mentoria, trazendo um pouco dessa caminhada, dessa jornada. E eu diria, né, eu tenho uma bênção divina na minha vida, que é a diversidade que eu consegui ir trazendo ao longo dos anos. Então esse conceito, né, que nós temos dentro da empresa, da Stoa Academy, é exatamente esse fazer. A gente tem muito hoje vídeo, a gente tem muito, parece que é um mundo fácil, né? Um mundo simples, né? Você lança um vídeo, ou você assiste, ou você lê e está resolvido. E o conceito da mentoria, e eu gosto sempre de colocar, é como fazer. Na verdade, assim, é muito importante que as pessoas entendam o que é essa mentoria, porque hoje, assim, você disse há pouco, tem muitos vídeos, muitas informações, quer dizer, com a internet a gente tem 1 bilhão de informações diárias. Só que assim, a internet, ela é uma coisa muito rápida. Sim. Né? É como se você estivesse diante de uma mandala. São N informações. Por exemplo, a tela de um computador, quando você abre um computador, você entra na internet, você tem uma tela e ali nessa tela você tem pinceladas de informações. É uma verdadeira mandala. Sim. E essas pinceladas, ao contrário do que muita gente pensa, e eu falo isso com propriedade, porque eu sou psicopedagogo, eu sei o que é esse tipo de coisa. As pessoas acham que ali elas estão se informando muito, quando na verdade elas estão se desinformando. Sim. Porque o excesso de informação acaba fazendo com que você se perca naquilo tudo. Sim. E aí a gente hoje tem, né, várias nominações muito modernas. Você tem o influencer, você tem o youtuber, você tem o coach, você tem o mentor, enfim. Só que eu agora vou te jogar. Eu sou meio que advogado do diabo. Tá. Eu vejo um monte de cara aí que se diz coach, que se diz mentor. Tem uma diferença, né? De coach e de mentor. Sim, é totalmente diferente. Mas, na verdade, hoje esses caras, Ricardo, que se dizem, né, mentores ou coach e tudo, primeiro tem um monte de charlatão. A começar pelo Pablo Marçal. Eu detesto esse cara. Um cara que para mim é um puta de um charlatão, malandro, usa o nome de Deus, diz que não tem religião nenhuma, mas fala o tempo todo de Deus, sempre se coloca como superior para as pessoas que estão ali, os poucos que tentam contestá-lo. Ele debocha da pessoa, ele fala de maneira
extremamente agressiva e ele sempre tem a razão. Então, assim, um cara desse para mim não serve para porra nenhuma, para me orientar em absolutamente nada. Diferente de você, que eu já participei de 2 mentorias, aqui na casa, aqui no espaço Viva Arocha. Aliás, se quiser conhecer, hoje a gente está com visita aqui, tem um casal, Rafael e a Patrícia vieram junto com o Zé Gouveia. Hoje nós estamos plateia. Aí assim, a nossa casa está aberta para todo mundo, espaço Viva Arocha, Rua do Arocha 126, vem aqui nos conhecer, vem nos visitar. Aliás, a gente teve, hoje é 24 de janeiro, lógico, o podcast não vai ao ar hoje, porque a gente sempre tem um trabalho de edição. E nós tivemos uma festa no final de semana passado, foi uma festa de grande sucesso. Então, assim, vem conhecer a gente. E aí você nos deu 2 mentorias aqui no espaço para nos orientar, né, do que fazer. Então, esse seu olhar de mentor, ele é muito importante, porque você traz um olhar externo daquilo que quem está dentro não consegue muitas vezes enxergar. Então eu queria que você explicasse para as pessoas, até para que as pessoas pudessem procurar o Zé Gouveia para você fazer mentoria. Sim. Né? Você não é mentor espiritual, você não vai, né? Você não faz quiromancia, não joga búzios, nada disso. Mas eu queria que você falasse o que é o teu trabalho para as pessoas entenderem a importância desse trabalho. Qual o papel do mentor, né? Acho que é muito simples, né? O que acontece? Nós temos uma velocidade muito grande das coisas. Eu mesmo tenho as minhas teorias. Eu acredito que daqui a 200 anos alguém vai estudar o tal dos início dos anos 2000, né? Como nós olhamos, né? Os anos 1900, 1700. E a gente vai perceber que a gente tem quase tudo, né? Nós chegamos num ponto da civilização, a gente tem uma boa medicina, a gente é capaz de construir casas, a gente é capaz de fazer muita coisa. Só que, por mais incrível que pareça, mentalmente nós não conseguimos evoluir na mesma proporção. Então nós vivemos num mundo muito mais complexo. Então boa parte dos sistemas de gestão, boa parte da maneira de se viver não se enquadra. Então as pessoas simplesmente não conseguem olhar para o seu dia a dia, para a concorrência ou para o que quer que seja, e entender isso de uma maneira natural. Porque nós, humanos, né, costumamos o quê? A ser primeiro caçadores, depois coletores, a brigar pelo nosso alimento, a lutar pela nossa água. E hoje toda essa facilidade, entre aspas, criou um espaço do tipo, mas afinal de contas, o que eu estou fazendo por aqui? Então, onde nasce o conceito de mentoria? Como nasce na nossa família. Então a gente sempre tem naturalmente pai e mãe, às vezes um irmão, naturalmente um tio. Todo mundo sempre tem aquele professor. Então esses são os grandes mentores. Dependendo da sua crença, você vai um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. E no ambiente profissional nós não temos isso. Eu tive uma grande facilidade de trabalhar em grandes multinacionais, fui executivo durante muitos anos e trabalhei com grandes profissionais. Então, aqueles profissionais e grande profissional não é o chefe, grande profissional é aquela pessoa que está próxima de você. Então, o mentor é aquela pessoa próxima, é aquela pessoa que faz parte do teu dia a dia e que contribui com você. Ele pode ser o seu subordinado, ele pode ser o seu par, ele pode ser o seu vizinho, ele pode ser o cara do boteco, pode ser qualquer pessoa que te ajuda a executar algo. Esse é um conceito que a gente tem na Stow Academy como mentoria. É aquela pessoa que você segue, aquela pessoa que você olha e você fala, poxa vida, esse cara já trilhou esse caminho. E aí a vida fica mais fácil. Quando a gente leva isso para grana, quando nós levamos isso para dinheiro mais família mais trabalho, trabalho, família, dinheiro, saúde, vai virando uma salada, vai virando uma misturada que as pessoas vão perdendo essa capacidade de análise. E aí, do outro lado, vamos dizer assim, desse muro, tem-se uma falsa ideia que as coisas são fáceis. Então, algo que me incomoda muito, né, quando o pessoal fala, vamos para o fim de semana, 5.000 pessoas, e você vai lá e bate palma, e aí eu vou programar você, e na segunda-feira eu vou te dar 30 dias. Outra coisa que eu falo muito, chega uma hora na sua vida que você precisa dar enter. Chega de fazer checklist. Por quê? Parece que você tem, é mais um livro, é mais um curso, é mais um fim de semana, é mais uma imersão. E aí, de repente, você olha, poxa vida, já estou com 30, 35, 40, 42.
Hoje eu tenho na empresa, faço mentoria para o pessoal dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, dos 65, e lá no projeto Escola da Vida tem gente acima de 70. E aí qual que é esse conceito? É essa pessoa próxima, é essa pessoa que agrega, é essa pessoa que te ensina algo que ela já fez. Então, mentor não tem teoria. Ou você já fez, ou você sabe, ou você não sabe. Então, a base da mentoria é o como. Existe um problema, existe uma situação, como que a gente sai dessa? Eu vou dar um exemplo aqui do que como que fica fácil a vida. Se a gente começar a olhar pelo que acontece à nossa volta, eu costumo falar muito isso para as pessoas. Tira um pouco a palavra problema e comece a entender como situação. A gente não usa a palavra situação. O que é a situação? Nós aqui estamos numa situação. Se a energia acabar agora, nós temos um problema? Cara, é uma situação. Eu não sei se vai voltar daqui a pouco, Sim. se não vai, se o celular tem bateria para continuar a gravar. Qual é o estresse? Zero. Eu não tenho um problema. Zero. E aí para concluir, e aí o que acaba acontecendo? Como a gente vai misturando tudo, e em vez da gente prestar atenção em quem de verdade está próximo, né, os exemplos que você tem para seguir, que pode contribuir, a gente parece que quer dar um salto, né? Você quer buscar lá fora, você quer buscar no vídeo, você quer buscar... E aí fica um vazio entre você com as suas situações e alguns problemas e algo que parece tão florido, que parece tão bonito, longe. Daí, hoje, 17, 18% da população brasileira toma algum tipo de tarja preta. Que é um absurdo. Para dormir, né? Que é um absurdo. Um absurdo isso também. Você falou uma coisa que me deixou assim, muito feliz em ouvir. Você disse, a gente tem quase tudo. Uma boa medicina, temos praticamente tudo. Só que esse processo de evolução do ser humano, ele chegou a um estágio em que eu olho para o ser humano hoje e a gente vê que está num processo de regressão. O ser humano está voltando no tempo. Porque assim, hoje você tem conflitos dos mais graves, né? A gente está aí com conflito para estourar entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, a gente tem a guerra da Ucrânia, a gente tem esse conflito no Oriente Médio, que é algo bárbaro que Israel está fazendo com palestinos e não com Hamas, desculpa de dizer que estão atacando, não é. Eu sou filho de oriental, né? Meu pai nasceu no Líbano, eu conheço aquela história, sei o que é e qual o propósito de Israel. Esse Netanyahu, para mim, é o verdadeiro anticristo, é um demônio esse cara. Né? Então, ele e outros mais, né? Enfim, Putin e o diabo todo. Então, assim, o ser humano está voltando no tempo. Em vez de evoluir com tudo isso que nós temos de bom, como você disse, a gente chegou a um estágio em que as pessoas elas estão se mostrando cada vez mais piores do que a gente poderia imaginar. E aí você vem com esse trabalho de mentoria, tanto que o dia que você esteve aqui, que foi semana passada, você estava falando com a gente de uma forma tão simplista de como se trabalhar em determinadas coisas. Nós teremos um evento que aconteceu e você deu algumas orientações para toda a equipe que trabalharia naquele evento e que foi um sucesso. Por quê? Porque você passou uma receita muito simples. Agora, as pessoas com o excesso de informação e excesso de tecnologia, Ricardo, elas se tornaram bichos do mato, se tornaram uns seres endemoniados, porque assim, o que você vê... Hoje, por exemplo, vamos pegar o Rafael e a Patrícia aqui, que são jovens, eu não sei a idade deles, mas são muito mais jovens do que a gente. Né? A gente vê garotos como eles, né? O que acontece? A garotada hoje de 30 anos, a geração canguru, não quer sair de casa, quer viver às custas do pai, da mãe, não sei o quê. Então, quer dizer, é uma galera que não evolui. Passa o dia nessa porcaria do celular, o tempo todo ali em redes sociais, só que não acrescenta nada. Então, assim, o teu trabalho de mentor, ele não, na minha opinião, e me corrija se eu estiver errado, Ricardo, eu vejo assim, que o trabalho do Gouveia é um trabalho que não é só para uma mentoria para a empresa, mas é para a vida, né? Para a vida. Né? Porque tudo envolve a vida, né? O conflito que você tem no serviço, o conflito que você tem, ele vai englobar a sua vida. Você tem um problema no trabalho, eu não vou chegar em casa e falar, não, desligo, agora eu sou outra pessoa. A pessoa olha para você e fala,
O que aconteceu? Não é verdade? Aí você fala assim, não, cheguei em casa, eu vou desligar, não adianta, não dá para disfarçar, então é para a vida, porque uma coisa tem a ver com a outra. E o que você colocou, essa velocidade dessa evolução, o que acaba acontecendo? Quando o pessoal às vezes pergunta, né, e eu quase sempre respondo a mesma coisa para perguntas diferentes. É até engraçado, né? Você tem a mesma resposta para N perguntas. E uma resposta muito bacana é a famosa do tipo, né? Lute pelo seu propósito. O que é propósito? Você tem que ter um objetivo na vida. Como assim? Eu estou aqui lutando. Ou seja, o que a gente sempre fala? Começa a escolher o que você não quer fazer daquilo que você não gosta. Que seja uma coisa por semana. Então, o drama que as pessoas vivem é: eu não acho muito legal o que eu estou fazendo, eu não gosto de onde eu moro, não é ruim a minha escola, seja lá o que for. Começa a não fazer, começa a se permitir não fazer. Chega uma hora que você vai tirando o que você não gosta e naturalmente você tem mais chance de começar a se aproximar daquilo que você gosta de verdade, que é o seu propósito de vida. Que você vai começar a ser pressionado lá não sei quando. Aí você vai encontrar um cara com 45, 50 anos, mas esse pessoal fala de propósito, mas que jeito que é isso? Mas vem de uma vida fazendo coisas que nunca gostou de verdade. Eu faço por algum motivo. Então, essa é uma resposta que eu sempre dou. Como é que eu faço com o meu propósito? Vai eliminando o que você naturalmente não gosta. E à medida, paulatinamente, uma hora você se aproxima de Mas você. aí eu vou colocar a lenha na fogueira. Vamos pegar um cara, tá, que ouve tudo isso que você está falando, que é fantástico, mas é aquele cara que, por pior que a vida dele esteja, ele olha e diz assim: mas eu não quero sair da minha zona de conforto. Como fazer com um cidadão desse? Dar uma porrada? Porque tem essas pessoas. Zona de conforto. Ela quer mudar, mas ela não tem coragem. A zona de conforto é uma das coisas mais legais que existe. E aí quando você chega e começa, a gente vê muito isso, eu trabalho muito isso no dia a dia. O teu sucesso, o teu, sei lá o nome que você quer dar, ele está fora da sua zona de conforto. Ponto. Mas tá bom, você quer, eu sempre falo isso. Cara, você quer continuar? Continua. A vida é sua. Mas o teu sucesso, o que você quer da vida, está fora da sua zona de conforto. Porque faz parte de um crescimento natural. Isso é humano. Algumas pesquisas mostram que se um ser humano vivesse adulto como uma criança de 2, 3 anos, ele morreria de tanta energia. E corre, sobe, desce, cai, sobe, desce. A gente não tem uma estrutura como adulto para fazer o que uma criança faz. Qual que é a dica? E aí vem a choradeira. Mas você não conhece o meu caso. Todo mundo tem um caso. A minha dor é sempre a pior, né? A minha é sempre assim. Tem um cliente que ele cita, né? Ele tem lá o wake da vida dele. Eu comecei a brincar da seguinte maneira: todo mundo tem um wake na vida. Quem é o wake na vida? Eu tenho um Carlos na vida. Puxa, aquela vez. E aí a pessoa pega toda aquela coisa que aconteceu, descarrega lá e ele fica aqui, ó. Então, você precisa ter pena de mim, cara, porque a situação você não tem noção que eu passei. Eu vejo isso todo dia. Uma maneira simples, né? E a mentoria vem exatamente da simplicidade das coisas. Outro dia, saindo de uma empresa, e os exemplos acontecem assim, todos os dias, toda hora. Saindo de uma empresa que eu fui visitar, olha o que é olhar solução. Quando as pessoas começarem a perceber que é possível resolver as coisas, né? É só dá para resolver. Então, tá lá, aí tem um problema, o cartão de ponto não está funcionando. Aí vem o dono da empresa e diz o seguinte: eu vi 3 fulanos passarem aqui e não bateram ponto. Como assim? Saíram ponto? Saem, não bateram ponto. Chama a menina do RH. Olha a simplicidade das coisas. Vem a menina do RH. E aí? Não, eu estou controlando aqui. Como que você está controlando? Estou vendo que você está lá dentro. Passou 3 aqui. Não, mas aí eu pedi para eles me avisarem. Eu olhei para aquilo, assim, numa fração de segundo. Qual que é a lógica? O cartão de ponto está com problema, as pessoas precisam sair, precisam. Não seria mais fácil qualquer pessoa
Poderia ser uma pessoa da produção, poderia ser um gerente, poderia ser a menina do RH, poderia ser o dono da empresa. Escuta, vamos colocar uma prancheta aí? Coloca uma prancheta e escreve assim, ó, nome, saída, entrada. Ah, mas aí o cara, aí é uma outra história, você deu uma solução. Por quê? O cartão de ponto marca o quê? Benedito, saída, entrada. Joaquim, saída, entrada. Maria, saída, entrada. Aí o cara olhou assim, essa é a simplicidade da vida. Você sabe que você usou um termo muito interessante. O termo problema, ele vem da matemática. Uhum. E se existe um problema é porque existe resolução. Senão não haveria problema. Então, na verdade, quando a gente usa o termo problema se referindo a algo que é complicado se resolver, na verdade nós estamos usando um termo errado. Porque o problema, ele é solúvel. O que muitas vezes você tem são conflitos complexos e não problemas. Porque o problema você resolve, né? E aí a pessoa, ela usa a palavra problema de forma indevida. Que, aliás, na língua portuguesa, o que mais as pessoas fazem é usar as palavras da forma indevida. Principalmente quando copia alguém achando que é bonito. Exatamente. E foi bom você falar essa coisa do copia, né? As pessoas costumam comprar N livros de autoajuda. Sim. Muitos são bons, não estou aqui desmerecendo, sem dúvida, né, de maneira generalizada. Muitos são bons, mas muito poucos são bons. Quando você tem uma gama de livros de autoajuda que, para mim, não serve nem para levar para o banheiro, né, para fazer o que não se deve. Enfim, mas assim, existem bons autores que fornecem informações interessantes para a gente, como também há bons vídeos na internet. Você pega bons exemplos de caras que são realmente sérios, como é o teu trabalho de mentoria, alguns caras que são coaches, alguns influenciadores digitais que acabam se tornando pessoas de referência, que são pessoas que vão dar um norte para muita gente. Isso é muito legal. Mas assim, o que é bom nisso tudo, o governo? Porque, por exemplo, você dá a mentoria, você vem aqui, eu e o Ricardo estamos com problemas no nosso podcast, a gente quer fazer crescer e tal, e aí você nos orienta, dá a sua mentoria e vai embora. Você não vai poder estar aqui 24 horas. O que eu poderia buscar como apoio, né? Porque você viria, por exemplo, semanalmente ou mensalmente à minha empresa, ao meu negócio, lá com o cara que vai querer se interessar em levar você para fazer uma mentoria a partir de amanhã, mas assim, você não estará lá todos os dias. No meio de tempo entre o seu ir e voltar à empresa, ou seja, na família, na casa, em qualquer lugar, quais são as ferramentas que você daria para essas pessoas terem como apoio? Essa é uma das perguntas mais legais que tem. O que acontece? A gente, no dia a dia, em vez de a gente cuidar, às vezes, do que é simples, do que eu posso resolver, eu fico inventando. Então, em vez de você cuidar direito da sua cama, você quer emagrecer 20 quilos. Então, eu estou precisando. Começa, não foi intencional. Mas uma coisa que a gente trabalha, e nos lugares, às vezes, quando eu vou fazer uma palestra, fazer uma mentoria, eu gosto sempre de colocar isso. Nós confundimos o mínimo do básico para gerar uma mudança. Por isso que eu não acredito. Tudo aquilo que te ajuda de alguma maneira, vale a pena. Então, existe um número histórico, né? As pessoas que participam de eventos de final de semana e tal, 2% mudam. Então, tem uma chance, você pode ser um dos 2%. Mas por que essa mudança não acontece se lá na hora estava tudo tão legal? Se quando eu li um livro estava legal? Porque chega uma hora que a gente começa a misturar as coisas e quer ficar dentro da zona de conforto. O conceito, e nós estabelecemos dentro das nossas mentorias, geral. Eu tenho até um slide, até está publicado no meu LinkedIn, que é o seguinte. Vamos passo a passo para responder a tua pergunta, e quem estiver nos assistindo, se entender isso, muda uma vida. Muda uma vida. Atenção aí, então, você que está assistindo. Ó. Quando a gente senta na cadeira de uma escola, alguém vai e explica. Qual é a pergunta básica? Entendeu? Todo mundo entendeu. O que acontecia no nosso tempo de escola, ou acontece até hoje em tempo de escola? Você entendeu. Se você entendeu, você não tem dúvida. Você vai para casa e tem prova semana que vem. Por que você tem que estudar?
Porque você só entendeu. Se as escolas falassem para o aluno que entre entender e aprender tem uma distância, boa parte das nossas mudanças aconteceria. Então eu vou em qualquer... Você entendeu? Eu entendi. Beleza, eu vou para casa. Mas você só entendeu. E só entendendo não vai acontecer nada. Você não vai assimilar. E aí a mentoria vem o quê? Vem aonde? Você entendeu? Beleza. Parabéns. Você entendeu? Joia, bacana. Mas agora você precisa aprender. Aprender, se for estudar, você tem que pegar o seu caderno. Por quê? Porque eu preciso fazer. E sem aprender eu não consigo fazer. Então é uma regrinha besta. Eu entendo, eu aprendo, eu faço. Vou pegar um exemplo aqui que me veio à mente agora. Vamos lá, vou te explicar aqui. Como é que anda de bicicleta? Beleza, cara, tá vendo aqui, ó? Guidão, senta aqui, bota lá, você precisa equilibrar. Alguma dúvida? Você... Não. Eu entendi tudinho. Você aprendeu? Sim. Mostra. Não deu. Eu vou ter que vai cair umas andar. 3, 4 vezes. Aí eu vou gastar um tempo aprendendo até que eu percebo que o que me mantém é a velocidade que eu pedalo. Eu entendi a dinâmica agora. Então não é assim que eu vou ficar parado, é assim. Não é assim que eu vou andar de bicicleta. E aí o que vai acontecer? Olha que coisa legal. Quando eu percebo que eu sento e eu pedalo, agora eu aprendi. Aí começa a grande mágica. Eu entendi, eu aprendi e eu estou executando. Agora é hora de repetir. E aí deu ruim. Eu preciso de disciplina, disciplina, disciplina. Sem eu perceber, sem nós percebemos, você adquiriu um novo hábito. Na verdade, eu preciso fazer uma parte que é muito importante. Você deu um exemplo espetacular, até tem um professor, me foge agora o nome dele, mas uma coisa que eu sempre adotei como professor por quase 30 anos dentro de sala de aula, os meus alunos falavam assim, a gente veio, né, vim hoje para estudar. Não, você não vai à escola estudar, você vai à escola buscar informações. Ali você capta informações, você assiste a uma aula. Aquilo não é estudo. Né? O que é o estudo? É a segunda etapa do teu exemplo. É quando você volta para casa, aí lá em casa sim você vai levantar as suas dúvidas por meio de escrever aquilo que você não conseguiu entender, pesquisar. Esse é o processo disso. Você estuda em casa. A escola, você capta informações. E depois é o refazer, e se não deu certo, refazer de novo. Então é um processo de aprendizagem. E a palavra disciplina, que para mim ela é fundamental como ator que sou, você tem que ensaiar muitas e muitas vezes para que você tenha uma cena perfeita. Sim. Senão não sai. Então a disciplina ela é fundamental. Mas e aí, a partir disso tudo? Como fazer? Né? As ferramentas, você está dando as ferramentas aqui para gente. E esse processo, ele tem que durar por quanto tempo? Como é que funciona isso? Você não vai conseguir nada na vida, ninguém vai conseguir nada na vida, se você não tiver um hábito para executar aquilo. E essa disciplina de executar é o X da questão. O que eu digo? Quer se testar? Eu sempre brinco, né? O pessoal dá risada, eu brinco com a minha garrafa d'água. Porque eu encho minha garrafa de água, coloco na esquerda, e aí eu quero mudar esse hábito. Eu quero pôr essa garrafa na direita. Eu estou nessa luta faz tempo. Aí olho eu mesmo e digo assim, cara, você está com dificuldade de mudar o lado da garrafa d'água. Isso não tem a ver com grana, não tem a ver com emocional, não tem a ver com sucesso, não tem a ver com nada. É só um exemplo bobo para mostrar o quanto isso é profundo, o quanto você quer mesmo. É sair da zona de conforto para chegar nesse hábito. E aí a gente tem na Stoa como a base uma pesquisa da Universidade de Londres, de 2011, que está num livro muito bacana, fica aí a dica, tem até o audiobook, que é uma única coisa. Houve um tempo que as pesquisas mostravam aquele multitarefa. Hoje não tem mais um multitarefa. Você tem uma multidisciplinariedade no seu dia a dia. É só parar e pensar. Por onde você anda, o que você faz, o que você liga, o que você desliga. A quantidade de coisas. Então hoje você precisa identificar o que eu tenho que fazer mesmo. Pode dar o nome que você quiser. O que eu tenho que fazer mesmo.
Essa é a única coisa que você precisa fazer. Teve um tempo que nós fazíamos listas, planos de ação, aí tinha meio assim, eu tenho 20 coisas para fazer, fiz 18. Mas a importante que decidia a minha vida era uma daquelas duas que eu não fiz. Então, quando você começa a observar seus hábitos e você começa a observar a dificuldade, aí você se encara e diga assim, cara, essa história que eu vi lá aqui, olha, não é assim. E o que a pesquisa mostra? A pesquisa é uma pesquisa séria, durou um tempo e eu uso isso como base da mentoria. Algumas pessoas conseguiram mudar um hábito em 18 dias. Bacana. Esse cara foi lá, por quê? Porque esse cara entendeu, esse cara aprendeu, esse cara executou, esse cara repetiu e 18 dias depois, lá estou eu andando de bicicleta, na paz. Porém, a mesma pesquisa mostrou que tem pessoas que necessitam de 254 dias para adquirir um hábito. Pensa. Haja disciplina. Por quê? Porque é o grau de dificuldade, é o tamanho da sua zona de conforto, aí você vai misturar com crença. Então, olha a distância que fica. E aí o que acontece? Esse do 18 dias, vamos generalizar aqui, olha para você e diz assim, cara, ele fez com 18, você não quer nada, você está aí já com 180 dias. E eu já testei esse método. Eles chegaram, só para concluir, eles chegaram numa coisa interessantíssima. Tanto é que eu tenho uma mentoria que se chama Rota 66. É o quê? Na média, o ser humano, para mais ou para menos, ele precisa de 66 dias para adquirir um hábito. Eu testei isso com um garoto de 30 e poucos anos. Ele trabalhava numa empresa da Califórnia e a gente começou a trabalhar no Brasil, né, no LinkedIn. E eu marquei a data, eu lembro até a data desse cliente, 17 de novembro. Dava os 66 dias. Foi indo, quero ver. Quando chegou lá pelo dia 14, ele falou, estou entrando todo dia no meu LinkedIn, estou trabalhando. Esse cara saiu com 55% de aumento. E esse cara foi trabalhar numa empresa alemã. Aí ele chegou um dia e falou assim, olha, nem eu acreditava que eu era capaz. E foi a disciplina de 66 dias até que ficou no automático. Na verdade, o que você está falando é uma coisa muito interessante, porque assim, quando você fala que a pessoa tem a capacidade, algumas pessoas têm capacidade de em 18 dias executar algo, aprender, etc. Outras demoram 254 ou a média 66, a gente está falando de uma coisa que é muito importante e que as pessoas não conseguem entender, e é aí que geram conflitos em escola, empresa e tudo mais. Eu, Hussein, tenho um ritmo diferente do Ricardo, que tem um ritmo diferente do teu. Sem dúvida. Eu sempre usei como exemplo para os meus alunos o seguinte, gente, numa corrida, por exemplo, vamos pegar São Silvestre. A São Silvestre são milhares de pessoas que vão correr. Aí tem aqueles que são ponta, que vão lá e ganham. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, pô, a galera do primeiro pelotão. Bacana. E por que o resto todo corre? Porque tem como objetivo chegar. Não importa se em 1 hora, se em 1h30, se em 2. É ritmo. Sim. É como o processo de aprendizagem. Sim. Talvez o Ricardo seja um expert em matemática e consiga aprender lá as fórmulas matemáticas em 18 dias, que o Zé Gouveia vai demorar 66 e o Hussein 254. Mas espera um pouquinho. Você demorou 254? Sim, demorei. Mas não é muito? Não, não é. Porque eu aprendi da mesma forma que ele, que em 18 dias. Hoje eu tenho um novo hábito, tenho uma nova zona de conforto e aquilo que eu queria conquistar, eu conquistei. Eu consegui me realizar. Porque nós precisamos, no nosso dia a dia, né, a gente tem, um tempo atrás, lá no projeto, no voluntariado que a gente faz, Escola da Vida, eu até mostrei assim, algumas propagandas, né? Assim, você quer ser feliz, vem aqui, coma isso que você vai. E aí eu brinco com o pessoal, né? Olha, você está meio triste, bebe isso aqui, tá vendo? Eles estão dizendo que se você beber, você vai ser mais feliz. E isso tira a pessoa dessa angústia do dia a dia e ela passa a entender a individualidade dela. Então tem lá, não sei quantas mil pessoas correndo a São Silvestre, e boa parte daquelas pessoas, eu diria a grande maioria, atingindo seus objetivos. Uns com 45 minutos e outros com 2 horas. E está tudo certo. E aí, ao aceitar, essa é uma palavrinha mágica. Cara, aceita o seu limite. Eu, por exemplo, consigo caminhar
Não consigo correr porque eu tenho problema nos dois joelhos. Aceitar o seu limite e respeitar o limite do outro. Exato, Isso é exato. fundamental. Essa é uma coisa que eu acho que a experiência, né? Eu me sinto cada vez menos jovem. E aí, ao me sentir cada vez menos jovem, o pessoal diz, né? A gente tem aquela, principalmente a galera do século passado, né? Mais meados do século passado, a gente tem muito aquilo do certo e errado, né? Tá certo, tá errado, ganhou, perdeu. Hoje a gente está vivendo, para uma boa parte, e que bom que é assim, uma coisa mais leve, né? Uma coisa mais tranquila, de aceitação. Cara, eu não consegui, e aí voltamos aos 66 dias. É mais um dia. Então não é para jogar para cima. Calma, calma. E de repente você vai chegar lá no meio e vai dizer, cara, não é para mim. Ok, e você faz essa troca natural, mas é por você. E quanto mais cedo a gente percebe isso na vida, mais tranquilo. Por quê? A régua é você. Você tem a sua medida, você tem a sua régua e você leva a tua vida na paz, com você. O que acontece muito, a gente observa, né? É meio que fosse, eu não vou dizer uma vida paralela, né? Mas deixa eu fazer de conta, e esse fazer de conta ele é perigoso. Por quê? Eu faço uma média, não custa nada, né? Então eu faço uma média com o porteiro, eu faço uma média com segurança da empresa, eu vou fazendo média. De médias em médias, você vira um cara mediano. Daí para você ser medíocre, é um passo. Sim. E ninguém merece uma vida medíocre. Sim. Então para de fazer média. Você usou duas palavras que eu gosto muito. Gosto muito porque são duas palavras para nós que somos do século passado, não é só você não, eu também sou, né? Sou da década de 60. Novinho, né? Como professor de português, inclusive eu corrigi muitos professores de português nesse sentido, e bato muito nessa tecla, e vou morrer batendo nessa tecla. Vou perguntar para o Ricardo. Ricardo, o que é erro? Erro. Erro é você não acertar um alvo, vamos dizer assim, entendeu? Aquilo que você desejava acertar algo e você não acertou. Ou não atingiu o objetivo, vamos dizer assim. Com certeza, vocês dois, como eu, nós tivemos professores de português que sempre diziam pra gente o seguinte: não é assim que fala, tá errado. Não é assim que escreve, tá errado. Não é isso. Estava errado o professor que disse isso pra gente. Porque, na verdade, todo erro é uma tentativa de acerto. Então, quando a criança grafa a palavra casa com Z, a minha pergunta é sempre a seguinte: onde é que está o erro aqui? Ah, tá aqui, é com S. Não, desculpa, querido. A minha pergunta é a seguinte: você entendeu a mensagem da criança? Você entendeu o que ela quis dizer? Que isso daqui é onde se habita, onde se mora? Entendi. Então, porra, tá certo, cacete. Ela desviou de uma norma imposta, porque a gramática é gramática normativa. Ou seja, norma imposta. E a gramática, ela veio muito tempo depois da fala. Sim. Então, na verdade, toda vez que alguém diz, você errou, não, você não errou, você tentou acertar. Seja em qualquer aspecto. Eu estou usando a língua portuguesa como exemplo. Porque assim, quando você erra, você não errou propositadamente, você errou porque você tentou acertar. E eu acho que a tua mentoria, ela vem nessa linha. Sim. As duas oportunidades que nós estivemos juntos, que você deu a mentoria, eu fiz essa leitura. Depois, o Zé trabalha de uma forma que ele mostra para as pessoas que ninguém está errado. Na verdade, a pessoa só precisa se adequar a uma coisa em que irá disciplinar e levar a vida de forma muito mais leve, muito mais tranquila. Eu acho que é essa a sua linha. Sim, e tem uma aceitação melhor, né? A velocidade, né, do dia a dia nosso nos ajuda. Hoje é comum, né, o conceito aí de startup enxuta. É um conceito que é bacana. Cara, você tem uma ideia? Vai lá, faz, executa, testa, muda, quebra a cara, perde pouco dinheiro, perde pouco tempo e toca. É simples assim. Se a gente aplicasse isso para o nosso dia a dia, para as outras coisas da vida, ficaria muito mais fácil. Tem duas maneiras de enxergar erro, né? E hoje eu sou um cara super tranquilo para erro. Aliás, passa batido. Eu me habituei ao longo do tempo, com treinamento como de executivo, trabalhar com muitas pessoas, trabalhar com muitos países. Chega uma hora que é natural, vai dar ruim. Ponto. Vai dar ruim. Não tem jeito. Aí, o que acontece? Segue. Às vezes o pessoal fala, sabe o que aconteceu? Sexta-feira, eu falei, beleza, hoje é segunda, então vamos. Tá.
Depois a gente acerta, depois a gente vê, mas nós precisamos caminhar. E aí, nesse sentido, eu usava uma frase que eu achava muito legal, né? Eu vou, e está dentro de mim isso. Eu tenho plena consciência que eu vou continuar errando. O que eu quero? Errar cada vez menos. Como nessa vida sempre tem grandes mentores, lá estou eu, lendo um livro do Abílio Diniz, e vem lá uma frase. Continuarei errando. Falei, tamo junto. Eu e o Abilhão estamos aqui. Eu continuo errando, também vai. Aí ele vem. Eu continuo. Continuarei errando cada vez menos. E vai lá o Abílio e coloca assim. Continuei errando. Continuarei errando. Novos erros. Novos erros. Então, olha que coisa interessante. Você, um lado, eu vou continuar, mas menos. E o outro vem e diz assim, cara, eu vou continuar mais novos. Então, aí para ele não importa nem a quantidade. Seriam novos desafios. Quando a gente olha para isso com naturalidade, volta a palavra aceitação. Você se aceita porque você é a régua. E eu, sei lá, quando isso aconteceu, não tenho isso precisamente, mas sabe quando você se desnuda? Eu preciso de um nome, cara, coloca o meu. Quem fez isso, tanto faz. Não é mais aquele julgamento nu e cru. Errado, certo, certo, errado, ganhar, perdeu. Sim, agora deixa eu falar uma coisa que é muito importante, você está falando tudo isso. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo ao podcast pode pensar assim, putz, mas o cara vem de multinacionais, trabalhou com pessoas, com empresas, com multinacionais, com países, etc. O cara deve cobrar uma porra de uma fortuna para dar uma mentoria. Aí outro dia, conversando contigo, para levá-la a uma empresa, né, que eu acho muito importante levar para essa empresa a sua mentoria, que aliás já aceitaram a ideia, só vão dar o ok esta semana, inclusive. Que bom. E aí, assim, quando eu perguntei, eu não quero que você fale em valores, tá? Tá bom. Mas quando eu te perguntei qual é o preço, eu achei muito bacana o exemplo que você deu. Né? Porque às vezes as pessoas estão pensando ali, mas essa mentoria é só para empresário e rico. Eu sou o Zé das Couves e gostaria de uma mentoria para minha vida física e não jurídica, né? Não para minha empresa. Tá. E aí você deu um exemplo muito bacana que eu queria que você desse esse exemplo para as pessoas, do quanto a sua mentoria ela tem um valor de acordo com o tamanho da necessidade da pessoa. Eu achei muito bacana o exemplo. Às vezes quando as pessoas me perguntam, eu estou com 58 anos, e as pessoas me fazem uma pergunta às vezes clássica, né? Um cara que vem de grandes empresas. Só que eu trabalhei em sorveteria, eu trabalhei em supermercado, eu tive fabricação de fraldas, eu plantei cenoura e alface para vender, eu trabalhei em empresa com 5 funcionários. Então, Deus me deu essa bênção, eu não ligo para o trabalho em si. Eu gosto. Então, não faz muita diferença, um tempo atrás eu brincava, né? Não fazia muita diferença de colocar um paletó e gravata e fazer o pezinho do cabelo e estar em Brasília uma vez por semana durante 6 meses quando eu fiz o projeto de Copa do Mundo. E se tiver que botar um capacete, uma bota e ir para uma obra também não tem problema nenhum. Quando você olha por esse lado, você começa a entender que de verdade um pedaço meu da minha vida começou a fazer diferença na vida das pessoas. E isso não é discurso. Tanto é que eu toco um projeto no começo da pandemia. A gente começou um projeto na paróquia aqui em São Paulo. E naquele ano eu trabalhei com 24 professores que eram voluntários naquela paróquia. Eu treinei 18 professores. E nós chegamos a mais de 1.000 veteranas e veteranos naquele ano de 2020. Então, nos primeiros dias da pandemia, eu ficava 18, 19, 20 horas no ar, treinando gente que você perguntava o que é um link, a pessoa respondia. Aquela palavra grande, né? Tem letra, tem toda. E aí a gente aperta assim, às vezes abre o negócio. Então foi com um orgulho muito grande. Quanto que eu ganhei? Uma nova vida. Ali eu entendi, né? E eu gosto de contar essa história. Eu fui me oferecer para fazer palestra na paróquia e eu saindo caminhando. A senhora que fazia a coordenação, professor, o senhor dá aula de zap? Eu virei, aula de zap? Quem vai querer aprender aula de zap? Mas sabe aquela soberba que você olha assim, você sobe num pedestal da altura de uma folha de sulfite?
Você sobe assim na folha de sulfite e olha assim, mas quem vai? Mas eu... Bom, dou. Tá bom. Foi lá, fez inscrição, botou meu nome, fui à missa, olhei lá o meu nome. E lá vou eu, uma terça-feira, chuvosa, mas chovendo muito. Isso para chegar no preço do quanto custa, ou do quanto vale. Eu vou. Foi eu. Só tinha uma aluna. Dona Dail, à época e viva até hoje, com 92 anos de idade, para aprender Zap Zap. Eu tenho esse vídeo. A hora que ela mandou uma mensagem de voz para a sobrinha dela, que eu pus para ela ouvir, ela ficou assim: professor, que fantástico, é a minha voz, aos 92 anos de idade. Começou esse trabalho. Parte das pessoas que fazem voluntariado vem, depois acaba virando aula particular, e tem todo um contexto. Mas aí eu comecei a perceber, né, eu já tenho aluno que me paga R$200 para falar comigo uma vez por semana. Só que esse R$200 que essa pessoa, e já tive outras pessoas, eu contribuo com a vida dela. E R$200 para ela é muito dinheiro. E tem empresário do outro lado que me paga R$500 a hora, R$700 a hora e R$800 a hora. Já tive casos que recebi horas muito mais caras, que eram mais fáceis de pagar para o empresário do que os R$200. Então, essa ideia de preço ou de valor, eu quero esse ano, faz parte do projeto, trabalhar com mentorias em grupo. Então, nós vamos ter esse ano, nós estamos no ano 2024, pode ser que alguém vai estar ouvindo isso daqui a 2, 3, 4, 5 anos. É possível fazer uma mentoria em grupo, uma pessoa pagar R$500 por mês, R$300 por mês. Otimiza o meu tempo e você contribui. Então eu diria assim, se você precisa de ajuda, se você quer sair da sua zona de conforto, que você está desconfortável, cara, levanta a mão, tem sempre alguém para te ajudar. Não parte dessa de preço e não queira nada fácil. Você precisa construir, você precisa fazer a sua parte. E a hora que você levanta a mão e diz assim, poxa, eu preciso de ajuda, o teu mundo vai mudar. Isso você não tenha dúvidas. Eu fiz essa pergunta, Zé Ricardo, porque assim, quando você conversa com as pessoas hoje, que elas estão muito desinteressadas de aprender, a grande maioria está desinteressada em aprender qualquer coisa que seja. Quando você fala para a pessoa assim, olha, eu li um livro fantástico, passa lá e compra, mas quanto custa? Ah, custa R$150, R$100, não sei. Nossa, mas tudo isso. Aí você, dali a pouco você conversa com essa mesma pessoa, ela diz assim, pô, comprei esse tênis, cara, paguei 3 pau. Então assim, os valores, eles se inverteram muito. As pessoas, elas não investem numa mentoria, elas não investem num coaching, elas não investem num bom livro, não investem em bons cursos, elas não investem em si mesmas, né? Quer dizer, as pessoas se esqueceram delas próprias, mas investem no fútil, no supérfluo. Uhum. Então, assim, o teu trabalho de mentoria, por isso que eu perguntei de valores, é um trabalho fantástico. E eu acho que, a depender de cada caso, você cobra muito pouco. Sim. Porque deveria se cobrar muito mais. É como dar aula. Sim. Né? Eu sempre cito como exemplo, uma vez uma pessoa me ligou e falou, olha, meu filho vai prestar vestibular e me indicaram você como professor de português, porque você é isso, você é maravilhoso. Quanto você cobra? Eu falei, R$120 a hora aula. Você tá louco? Tudo bem. Se ligou, ok. Passado alguns dias, a pessoa me retornou. Olha, professor, sabe o que acontece? Eu pesquisei por aí, mas assim, não achei ninguém que fosse tão referencial, não sei o que e tal. Então, acho que eu vou fechar o pacote com você. Aí eu disse para a pessoa, infelizmente, não vai dar. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque eu sou louco. Né? Então, assim, as pessoas, elas não conseguem valorizar o trabalho com qualidade, mas elas valorizam o supérfluo, Ricardo. Né? Compra bobagens, gasta com porcarias. A internet fica vendendo que você precisa. É o consumismo, o imediatismo, né? Isso é uma doença, na verdade. O consumismo e o imediatismo é uma doença. Agora, Zé, livros, né? A gente está falando aqui de investir em qualidade. Hoje você tem os e-books da vida, você tem N sites que disponibilizam
tudo gratuitamente, você não precisa necessariamente gastar. Mas livros, quais livros você indica? Porque assim, eu não estou falando de livros só de autoajuda. Num bate-papo que a gente teve da outra vez, você falou de alguns autores e que não só são autores e necessariamente de autoajuda. Porque as pessoas não leem mesmo. Mas assim, é preciso a gente dar alguns referenciais, alguns autores, as pessoas precisam ler. Né? Existe sociologia, psicologia, antropologia, tanta coisa para você ler que as pessoas não leem nem gibi hoje em dia mais. Né? Aliás, não sabem nem o que é gibi. Eu acho que a questão da leitura, o livro, eu comecei a ler aos 35 anos de idade, não tinha o hábito, lia jornal, mas livro mesmo não lia. E a questão do livro, eu acho que não é nem o livro em si. Cientificamente isso é comprovado. Você precisa oferecer ao seu cérebro mecanismos de aprendizagem para poder executar. Então, umas pessoas aprendem melhor vendo, outras lendo, outras fotografando, outras copiando. Então, o livro eu acho que é uma possibilidade a mais de você ajudar a absorver conhecimento. Então, um livro muito bacana, eu sou péssimo de autor e sou bom de nome de livro. Um livro que eu acho que é essencial para todo mundo ler se chama Uma Única Coisa. Então, esse é um livro da capa vermelha e ele é muito simples, tem inclusive essa pesquisa do hábito que eu coloquei, que é muito simples. Olha para o teu dia a dia e tem vários exemplos. E você precisa focar de verdade. Não adianta você se auto-enganar, né? E também essa é outra coisa bacana que a gente tem, né? A gente quer contar uma história, mas quer que as pessoas tenham pena da gente. E aí eu vou dramatizar, né? Isso aconteceu. Tem um monte de coisa. É comum, né? O meio empresarial tem muito disso, né? Sim. Eu trabalhei muito, eu acordo às 4, eu acordo às 5, eu trabalho no final de semana, fiquei até às 8. Isso não resolve. Então, esse livro, Uma Única Coisa, ele é muito legal. Porque ele vai te levar para esse caminho. Como que eu olho para o meu dia? Então, hoje, você me fez um convite semana passada, eu tenho várias coisas para fazer hoje. À noite, eu vou usar o meu tempo para estar aqui junto com vocês. É a única coisa que eu estou fazendo. Agora, eu não estou pensando em mais absolutamente nada. Eu preciso estar aqui. É concentração. É viver o agora, né? Viver de verdade agora. Esse é um livro bacana. Um outro livro é Duas Formas de Pensar. Esse livro, ele é escrito por... eu nunca sei o segundo autor. E o que tem de bacana? É daquele livro grosso que você gasta um tempão para ler. E ele mostra, né, rápido e devagar, duas formas de pensar. Eu diria que não é nem para ler. É um livro para você estudar. Né? Então é um psicólogo que ganhou um Nobel de Economia. E ele provou essas emoções com pesquisa na Bolsa de Valores, etc. E é algo que a gente usa nas mentorias. Isso vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente. Vou fazer um teste com vocês dois e é o conceito deste livro, que é como nós funcionamos. Se vocês entenderem isso e acharem só esse pedaço dentro do livro, vai ajudar vocês no dia a dia. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer uma pergunta, né, uma conta para vocês executarem, e no que eu fizer a pergunta, você me responde bate-pronto. Faço a pergunta, vocês resolvam a continha e vocês me devolvem de bate-pronto. E depois eu vou fazer uma segunda pergunta. Então, a primeira pergunta, esse é o conceito de rápido e devagar desse livro, Duas Formas de Pensar. A pergunta é, qual é a resposta qual é o resultado de 2 vezes 2? 4. Beleza. Segunda pergunta, qual é o resultado de 27 vezes 28? Aí já Por que isso acontece? Porque o seu 2 vezes 2, ele está no sistema 1. Ele está no automático. E esse livro explora isso. Então, o teu sistema 1 é o natural. Eu já aprendi. É normal. Eu executo normal. Então, um profissional que está ganhando dinheiro, executando o sistema 1, como a gente fala em Minas Gerais, é com o pé nas costas. Cara, eu estou na minha praia e eu me desenvolvo, e eu cresço, e eu faço, e está tudo certo. O 27 vezes 28, matematicamente falando, é o mesmo conceito.
Só que o que acontece com a sua mente, principalmente depois que você respondeu o 2 vezes 2, tá de brincadeira, né, cara? Cara, Você não vai querer que eu eu faça 27. 27 vezes 28. E tem gente, quando eu faço isso em palestra, ou quando eu faço isso em workshop, ou Vai no mesmo em celular. mentoria, não, tem cara que você vê, o cara fica assim, ó. Não, eu não vou perder. Eu vou ser o primeiro a responder. Esse é o tal do sistema 2. Você tem as informações, se incomoda de não resolver e fica aquela coisa chata. Sabe aquela coisa que se arrasta e vai se arrastando? Isso é o que acontece profissionalmente no dia a dia. Você está se adaptando, você está de coisa que você sabe, mas você não está pronto. Emendamos agora essa conversa lá com o hábito. Eu vou repetir, eu vou fazer, eu vou procurar um celular, eu vou procurar um lápis e eu vou resolver natural. Então, essa sacada desse livro, Sistema 1, Sistema 2, o que você funciona no automático e o que você não está pronto é sensacional para mim. O não estar pronto, na verdade, a gente nunca está pronto para nada. E é muito importante quando você tem essa consciência de que você, primeiro, que você não é obrigado a estar pronto. Você tem que aprender a cada dia uma coisa, ninguém nasce sabendo nada. E de tudo isso que você falou, eu me remeto a uma coisa muito interessante, que a gente estuda isso na fotografia. Eu dei aula há muito tempo no curso de pós-graduação de artes plásticas. E uma das matérias que tem é sobre fotografia. E tem um conceito da fotografia que é muito interessante, que é a questão da divergência e da convergência. Todos nós temos a coisa do convergir e do divergir. O convergente é, por exemplo, vou pegar aquele quadro que as pessoas não estão vendo, mas a gente tem um quadro ali. Eu peço para vocês olharem para aquele quadro, naquele quadro cada um vai ter. Você, de repente, vai lá para o cantinho e fica olhando o cacho de uva. Você é uma pessoa convergente, você converge para um detalhe. E, de repente, o Ricardo, ele olha para o todo, ele é divergente. O que é bom ser? Convergente ou divergente? Na verdade, o bom são aquelas pessoas que são as duas coisas, convergir e divergir. Mas como eu desenvolvo essa prática, está muito nisso tudo que você está apresentando. Porque a fotografia, ela tem dois termos que são latinos e que são muito interessantes, né? Você estuda o punctum e o studium. Quando você olha para uma imagem, seja ela qual for, o punctum é o detalhe. Por que eu fotografei aquilo? Porque um detalhe me chamou a atenção. E o studium é aquilo que está no entorno da fotografia. Ou seja, é o conteúdo, a complementação. É a mesma coisa quando você estuda e analisa um texto. Quando você vai para uma obra, você tem que analisar essa obra, então você vai estudar todas as informações que estão no entorno daquela personagem ou daquela história. E as pessoas não têm esse hábito. Por isso que eu te perguntei de leitura, porque a leitura, ela proporciona o que você falou. Sim. Ela alimenta o teu cérebro com coisas muito importantes e que levam você a ter essa capacidade da divergência, da convergência, de se tornar uma pessoa que consegue enxergar de forma mais ampla, né? Porque todos nós temos essa capacidade. E aí entra naquilo que você falou. O hábito, que está relacionado à disciplina, a repetição. Quer dizer, primeiro eu entendo, segundo eu aprendo, depois eu executo e depois eu repito. É o processo que leva você ao se aperfeiçoar, na verdade, né? Sim. Agora, Zé, a tua experiência como... Você falou, né, da coisa da roça, que você vai para a roça, que você trabalhou na empresa com 5 pessoas, né? Mas assim, é bom você também dar os referenciais do grande. Você falou só do pequeno, que você é um cara humilde, né? Ricardo, ele é humilde. Você viu? O cara já trabalhou até com Jesus Cristo, aí ele vem falar que ele só trabalhou com 5. Já falou de economia familiar. Não, é só alface mesmo naquela época. É importante as pessoas saberem, né? Por quais empresas, se você não quiser necessariamente citar as empresas, mas o segmento delas, pelo menos, seria interessante, para que as pessoas tenham esse referencial sobre o seu currículo, na verdade, que eu sei que está lá no LinkedIn, né? Depois você vai passar para as pessoas, inclusive, te procurar. Mas é bacana você dar esse referencial, para as pessoas saberem, é aquilo que a gente sempre fala. Nosso podcast não é um podcast que quer trazer famoso, que não quer trazer influencer digital, eu não preciso de seguidor. Se uma pessoa assistir a esse podcast, essa pessoa disser pra gente amanhã ou depois,
porra, aquele teu convidado me transformou, pronto, eu tô satisfeito. Valeu. Eu não preciso de milhões de seguidores e nem quero, porque seguidor é uma que não vê porra nenhuma, né? Só segue, mas nem tá vendo nada. Uhum. Então eu quero que as pessoas recebam conteúdo, é o que eu e o Ricardo sempre discutimos. A gente não grava toda semana, a gente não tem esse compromisso e a gente não traz bagatela aqui. Banana com chuchu vai lá na feira. Aqui a gente quer pessoas que tenham conteúdo para oferecer. Obrigado. Então é bacana as pessoas saberem esse teu currículo. Tá. Bom, resumir aí a primeira parte, né? Quando a gente nasce na roça, se alguém estiver ouvindo, nasceu, sabe que uma das coisas mais legais que tem é a interação que você tem com a natureza e você aprende a ter responsabilidade desde pequeno. Então você aprende a cuidar, você precisa cuidar da natureza, cuidar da plantação, cuidar dos bichos. Depois que eu vim para a cidade, trabalhei um tempo em comércio, literalmente aprendi a trabalhar com sorveteria, com supermercado e por aí vai. Entrei em telecomunicações na Ericsson, fiquei lá há muitos anos, então eu sou daqueles da época de central eletromecânica até chegar lá no 3G, que hoje estamos no 5 e no 6G, então conheço profundamente o mercado de telecom. Nessa época eu cheguei a ser gerente Américas, eu trabalhava com 34 países. Depois saí, fui para o mercado, fui dar aula, cheguei a ser professor universitário lá no Vale do Paraíba, comecei a fazer consultoria. Quando eu voltei para o mercado, fui trabalhar com empresa, trabalhar com mão de obra, eu sempre gostei, eu gerenciei um competence center, sempre gostei de desenvolver gente, trabalhar com gente já desde muito novo. E aí tempos depois vim para São Paulo e resolvi mudar, assim, muito do ramo de telecom. Aí eu fui aprender a trabalhar com vídeo monitoramento, trabalhei no trecho sul aqui do Rodoanel em São Paulo, e isso me levou para empresas de infraestrutura e aprender a mexer com corredor de ônibus, trabalhar com metrô, vídeo monitoramento, isso tudo. Isso me levou para a Bosch, trabalhei uma época na Bosch. Da Bosch eu fui para a Airbus, trabalhei um tempo na Airbus. Muito legal na minha vida, tive uma crise financeira seríssima lá em 2005, 6 e 7, né? Mais 6 e 7. E eu sou a prova viva que isso passa, né? Então depois eu venho para São Paulo ganhando em 2010 um quarto do que eu ganhava em 2005 e em 2015 eu ganhava o triplo, né, do que eu ganhava em 2010. E eu consegui fazer, tive uma bênção, eu sou um cara abençoado, trabalhei com Copa do Mundo, né, então fiz Copa do Mundo, fiz Olimpíada, viajei às 12 cidades sedes, né, vendi alguns projetos, muito doido. E uma coisa legal que eu fiz, né, depois de Copa do Mundo, eu trabalhei com segurança pública. Então eu tenho um orgulho muito grande, né, de ter desenhado, por exemplo, a Rede da Paraíba de radiocomunicação. Então às vezes, né, você vê lá naquele interior, né, até hoje tem todo o meu carinho, respeito pelo pessoal da Paraíba, que é assim, você salvar a vida do cidadão porque ele tem uma rede de comunicação. E mudou, né? Só de exemplo, se vocês pegarem a criminalidade do estado da Paraíba de 2012 para cá, vocês vão ver o quanto eles evoluíram. Eu trabalhei muito no Nordeste, não satisfeito, fui para uma empresa chinesa, para a Reitera, trabalhei com o pessoal da Reitera, desenvolvi lá grandes projetos. Aí dei um tempo de multinacional, vim para a empresa média e fui trabalhar com parque eólico. Aprendi a trabalhar com parque eólico, chegou uma época que a gente cobria quase 90% dos aerogeradores no Brasil. E isso mostrou, né, essa facilidade, né? Você passa por telecom, no caso da Airbus, por exemplo, era defesa do espaço, que a gente fazia, na Bosch era segurança. E aí eu resolvi desistir da gravata, né? Cansei de fazer pezinho no cabelo. E aí o pessoal fala, né? Mas o que você queria da vida? Eu queria exatamente assim, ó, uma calça jeans e uma camisa polo. Quando eu visto de manhã uma calça jeans e uma camisa polo, sabe assim, ó, eu tenho orgulho de eu mesmo. Falei, poxa vida, isso quem eu gosto de ser. E não tem problema nenhum, precisa, bota um blazer, bota um paletó, uma gravata, mas era algo que eu queria. E aí nessa mexida, né, nessa mudança de vir, começou todo esse contexto. E aí eu comecei a perceber, inclusive clientes, né, de parque eólico, né, uma conversa assim, de café. Eu fiz uma formação de coach, né? Aí eu falei, mas o que você fez? Eu falei, olha, eu sou técnico em eletromecânica,
Sou técnico em contabilidade, técnico em eletrônica, formado em engenharia de telecomunicações e uma especialização em programação neurolinguística. Sou coach de formação, lá atrás. Você não quer ser meu coach? E aí, durante um tempo aí nessa vida, eu fiquei um tempo sem vender nada. Sim. Escuta, fulano falou. E aí fui trabalhando, aí eu comecei a perceber e fui criando a minha identidade. Aí depois, nessa última temporada agora, de 2015 para cá, aí foi divertido, né? Então a gente trabalhou com parque eólico, mudei bastante isso, comecei a fazer, então eu tenho orgulho muito grande, né? Virou um amigo meu, o cara era um comprador ali. Comecei um trabalho, esse cara subiu na carreira como comprador sênior, virou gerente da área. Hoje ele é um cara que trabalha na Norte América, na mesma empresa e o que ele cresceu. Ricardo, você lembra qual foi a pergunta que a Patrícia me fez antes da gente começar a gravar hoje ou não? E o que esse cara fez na hora que eu respondi a pergunta? A Patrícia me perguntou assim, você é formado em quê? Eu falei, nisso. Aí este cidadão, que acabou de dar esse currículo de 3 quilômetros, falou assim, gente, eu não tô aqui, tô indo embora. Mas é a idade. Por isso que eu quis que você falasse teu currículo, né? Brincadeira à parte. Eu não vou falar o meu, tá? Vocês que melhor não, né? Não, e aí essa vida de mentor ele é muito legal, porque assim, eu já passei por escritório de advogado, que trabalha com precatório, eu já passei por frigorífico, sabe? Umas coisas assim, madeireira, e aí o que acaba acontecendo, né? Da onde surge isso? E isso é uma bênção, né? Quando as pessoas perguntam, você está rico? Né? Um dia eu fiz uma brincadeira, dei uma resposta, o Rafael até sabe essa resposta. Eu sempre digo assim, eu já passei dessa fase. Então você tem milhões, você não entendeu a resposta. O eu já passei dessa fase é uma vida plena, na paz. Então hoje, se me levarem daqui, eu vou chegar do outro lado e vou dizer o seguinte, cara, foi muito legal. Eu tive uma vida muito legal. Você sabe que eu uso uma coisa muito parecida com isso, que eu sempre digo o seguinte, eu sou um cara que eu experimentei de tudo na vida. Tudo que você possa imaginar nessa vida, do bom, do melhor, do ruim, de todas as situações e tudo mais. E quando me perguntam assim, puta, mas você tem medo de morrer? Eu falo, não, porque o dia que eu morrer, quem vai ficar me devendo é a vida, porque eu fiz tudo e mais alguma coisa. Então a gente tem que viver cada instante, cada momento, né? Deixa eu só fazer aqui uma partezinha, lembrando pessoal que este primeiro semestre do ano nós vamos ter aqui no Espaço Vivaroche o curso de teatro com a Elina de Souza, que é uma atriz fantástica, maravilhosa. Ela está dando um curso de férias agora em janeiro e a partir de março, ou melhor, começa o curso da Elina. É um curso livre de teatro para todo mundo, a partir dos 15 anos de idade. Então vem fazer esse curso com ela que é fantástico. E falando em curso, não posso deixar de falar da nossa grande parceira, que é a Faculdade Anália Franco, que fica lá na Vila Carrão, ali entre Carrão e Anália Franco. A Faculdade Anália Franco também oferece um curso de teatro, mas é um técnico profissionalizante, tanto que a gente falou no bate-papo que a gente teve com ela, Ricardo? Elina, de que todo aluno que fizer o livre preparatório aqui vai fazer lá com a gente, vai ter uma bolsa de 50% para fazer o técnico profissionalizante de teatro. O curso é uma criação minha e da Cris Trevisan, e também nós teremos um curso lá preparatório para aqueles que fizerem aqui, vão para o preparatório lá para depois ir para o técnico profissionalizante e sair com DRT. Faculdade Anália Franco está no processo de credenciamento do curso de pedagogia, nossa grande parceira. Não posso deixar de dizer da nossa parceria aqui com o Espaço Viva Aroche, Rua do Aroche 126. Venha fazer o seu evento aqui, você pode fazer corporativo, festa, aniversário, balada, o que você quiser fazer, a casa está aberta para isso, que é na verdade uma casa de cultura. Outra parceria que a gente tem muito importante é o de Cada Canto Um Canto, que aliás é uma das empresas que recebe a mentoria do Gouveia. De Cada Canto Um Canto é da Luciane Wailand, que é a nossa grande mentora aqui do Espaço Vivaroche. E a de Cada Canto Um Canto, ela tem uma série de bebidas que são das mais interessantes, como a própria cajuína, que a gente já mostrou muitas vezes aqui no programa. Ela está agora com a gengibirra e tem outros produtos mais, então você pode também entrar em contato aqui com a gente para ter informações disso tudo. E sem contar que também tem a Plat Pinturas, que é outra empresa
que oferece de arquitetura, reformas, tudo que você possa imaginar, são as nossas empresas parceiras, eu não posso deixar de dizer. E vem com a gente, entre em contato, @Trilili Podcast. Se você quiser entrar em contato e saber de qualquer uma dessas empresas ou dos cursos, você pode ligar para ou mandar um WhatsApp para 11 94779 4332, é o meu número. Pode mandar, pode incomodar, não tem problema, estou aqui para dar todas as informações que vocês quiserem sobre tudo isso e muito mais. Então, vem com a gente, que é muito importante. Mete o dedo no like, curte, manda para os seus amigos o link do nosso podcast. Nós estamos no YouTube e é aquilo. A gente não quer seguidores, a gente quer pessoas que queiram entender e aprender coisas diferenciadas. É isso. Certo, Ricardo? Isso aí. Muito bom. Nem você vai me falar com essa suavidade aqui, eu falei assim, o que é mais sábio escutar, né? É muita informação. O dia ainda chego lá. A gente vai aprendendo, né, legal, cara? não, muito bacana. Eu já conheço o Gouveia já há alguns anos. Acompanhei, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, né? Sim. Então eu tive a oportunidade de conversar, de trocar livros. Sim. Trocamos livros, né? E é muito bacana a gente reencontrar, né? É um prazer. E ver que os caminhos estão se cruzando aí. É um prazer. Maravilha. Zé, para a gente não se estender muito, hoje está um dia chuvoso em São Paulo, né? Depois desse verãozão que a gente está derretendo, de repente dá essa virada doida aí de tempo, que aliás para mim é maravilhoso, porque eu adoro frio. Queria que você deixasse os seus contatos, né, como as pessoas te encontram, e eu queria que você dissesse para essa galera que está assistindo a gente, deixasse assim algo que pudesse ser o primeiro passo para uma mudança na vida de cada um. Porque às vezes é aquilo, sair da zona de conforto é muito complexo. Sem dúvida. Mas às vezes um cutucão que a gente recebe de alguém, né, faz com que a gente acorde para a vida. Meu LinkedIn é José Gouveia, né? O Gouveia com U, é a única mídia social que eu escolhi para poder trabalhar. Vocês me acham no WhatsApp, né? 11 de São Paulo, 983431771. Eu respondo, costumo dizer para o pessoal, não me mande áudio, mande texto e com certeza eu estou sempre respondendo. Nós temos um espaço, né, na Avenida Paulista 302. O nosso trabalho é um trabalho combinado 1 a 1. Ele é personalizado e customizado. Nós não vendemos pacote. Tem um pacote na promoção? Não tem, né? É um trabalho sério, é um trabalho realmente de transformação, tanto de negócio quanto de vida. Tanto é que a Stoa Academy, quando ela nasceu como pessoas e negócios. Então, nós cuidamos de pessoas, cuidamos de negócio. E algo que a gente sempre escuta, né? Muito comum, frase bonita, frase de efeito, vídeo. Mas o que a gente precisa mesmo é da simplicidade, de perceber os detalhes. E algo que, acho que todo dia eu repito isso várias vezes. Faça o seu melhor, independentemente de qualquer coisa. Você vai fazer algo, faça o seu melhor. Você vai fazer um arroz, faz o melhor arroz que você puder fazer. Você vai fazer uma caminhada, faça a melhor caminhada que você vai fazer. Você vai fazer um café, faça o melhor café. Faça com vontade de fazer. E, às vezes eu estou com meus 58 anos, né, ouvia isso ao longo da vida. Isso aí, não, isso muda uma vida. A hora que você começa a fazer as coisas, fazer o seu melhor. Com aquilo que você tem, do jeito que você tem, aonde você está. Vai passar se estiver legal e vai passar se estiver ruim. É o ciclo da vida. Ponto. Simples assim. Então, mensagem para você que está ouvindo, e agradeço a vocês aqui pela receptividade, por todo o carinho, por tudo que vocês colocaram no meu trabalho, é isso mesmo, né? Esse sou eu fazendo a minha parte, né? Fazendo o meu pedaço de mudar o mundo, que é ajudar as pessoas que querem ajuda. Mas não se esqueçam disso. Faça o seu melhor naquilo que você estiver fazendo, aonde você estiver. Mas e amanhã? É outro dia. Com certeza. Muito obrigado, Zé. Eu acho que para mim, para o Ricardo,
É sempre um presente receber pessoas como você. Aliás, Obrigado. os nossos convidados todos até hoje foram pessoas muito interessantes, tanto aqui no podcast. Na verdade, nós tínhamos um programa de TV. Eu fazia um programa que era antes do Conta Caco, eu apresentava um programa junto com a Carla Passarelli, que é o Nós e Vocês, lá na TV Cinec. Aí a Carlinha seguiu carreira solo, então eu resolvi levar o meu Conta Caco, que era um programa de rádio, de streaming, para a TV. E aí comecei o programa, convidei o Ricardo, por acaso, esse cara, né, apareceu lá para me encher o saco, e aí eu fui obrigado a carregar esse mapa, sem rodinha e com a alça quebrada. Aí o Ricardo começou a apresentar o Conta Caco comigo, e pandemia veio, né, fudeu com todo mundo. A gente parou porque estava muito complexo, televisão é caro, você tem que pagar para fazer. E aí eu falei para o Ricardo, vamos fazer o podcast, a gente não pode deixar a ideia do programa morrer. Tanto que a nossa intenção é voltar ainda para a TV, mas legal, independente de irmos para a TV, o podcast ele vai continuar existindo como um braço do programa, porque a gente não pode desistir de ideias. Eu sempre digo assim, às vezes a gente recua, né? Eu vou muito por aquela coisa da filosofia que existe, de que você tem que ser mais ou menos como o mar, né? Cada vez que a maré recua, ela não está recuando porque ela não tem forças para vencer, mas ela está recuando porque a cada vez que ela volta com muito mais potência. Sim. Então, às vezes, o recuo é uma estratégia. E o nosso recuo com o programa de TV foi uma estratégia para que a gente possa voltar no momento oportuno de maneira muito forte. E desde lá do programa, a gente sempre recebeu pessoas muito interessantes. Pessoas legal, que levaram assim, para a gente papos muito legais. Parabéns. E isso é muito enriquecedor, porque cada convidado nosso nos ensina muito. E a gente troca, bate papo. Um aprendizado constante. E isso é muito importante. Então, assim, ter uma pessoa como você aqui, com essas dicas tão legais, tão importantes, para que as pessoas possam entender que, primeiro, é preciso disciplina, né? Segundo, existe todo um passo a passo para você chegar a um determinado lugar. Essas dicas que você dá de como você tem primeiro que se comportar, né? E cada um acreditar em si. Então a gente é muito grato, né, Ricardo, por tudo isso. E eu espero que as pessoas te procurem e que você possa fazer com que muito mais gente venha te conhecer. Claro que aqui é um bate-papo muito rápido, mas eu tenho certeza que se as pessoas puderem pagar pela sua hora, pela sua mentoria, elas vão aprenderem muito contigo. E precisa ser divertido. Sim, tem que ser engraçado. E é lógico, senão fica uma coisa maçante, muito cansativa. Mas muito obrigado. A gente que agradece. Obrigadão. Sim. Agradecer o Rafael e a Patrícia que estão escondidinhos ali, a nossa plateia de hoje. Obrigado pela presença. E é isso, Ricardão. Sim. Ano começando, muito para gravar, muito para fazer, muito para acontecer. Gente, começamos bem. Começamos muito bem, né? Pontapé maravilhoso. Obrigado. Obrigadão. Valeu, gente, obrigado. Beijo no coração.